Boa noite, irmãos. Boa noite. Agora pegou. Prazer enorme poder ter todo mundo aqui essa noite, né? E ver outros irmãos que vieram de diferentes lugares, prestigiar esse encontro maravilhoso que vamos ter aqui. Eu digo maravilhoso porque é especial, é único, né? Por isso nós fizemos esse encontro à noite aqui na nossa igreja. Não tínhamos esse serviço, né? Então é uma noite muito, mas muito especial. Eu queria apresentar aqui o meu amigo, o Biton. O Biton é um professor, um mestre, um homem de Deus, sobretudo homem de Deus, né? Aquela pessoa simples. Conheço ele há... Quantos anos a gente se conhece? Enfim, continua. Vamos, né? Pula essa parte. Mas, assim, muito especial poder ter o Biton fazendo essa apresentação do nosso convidado especial, que eu tenho certeza vai ser uma bênção para aqueles que conhecem ele, mas também para aqueles que não conhecem. Isso aqui vai ser uma noite muito, mas muito joia. Amém. Biton. Boa noite a todos, é muito bom estar aqui novamente. Essa é uma igreja que eu já disse num outro encontro, que tem um carinho muito especial. Eu não sou tão velhinho assim, mas eu lembro de como começou tudo, ouvindo as notícias, visitando aqui nos congressos e vendo o que Deus estava fazendo aqui no Morumbi. Então, todas as vezes que eu volto aqui é como se passasse um filme, e um bom filme, não é aquele filme que a gente assiste e todas as vezes que a gente, só de ouvir o nome do filme, a gente já começa a torcer o nariz. Não, é muito, muito, muito bom. E eu queria apresentar o Michael Gorrin, mas eu quero dizer primeiro como tudo aconteceu. Há alguns anos atrás, lá na igreja, lá na Moca, na Grande Moca, capital de São Paulo, capital de São Paulo, lá, Moca, e eu tive acesso a um livro chamado Drama das Escrituras. E lá, não sei se é que tem, mas nós ainda temos algo antigo que às vezes eu falo com alguém, não sei, escola bíblica dominical, alguém já ouviu falar? Era muito comum isso, né? Antigamente era comum escola bíblica dominical, mas nós preservamos ainda esse costume lá e nós por 2 anos estudamos o drama das Escrituras. Inclusive, fomos procurar, está esgotado, não encontra mais, fomos nas distribuidoras, não encontramos. E aí o Leandro, que está aqui, missionário Leandro da Aleph, que faz um trabalho com capacitação de líderes e pastores do interior do Nordeste, ele passou lá por São Paulo e aí nos encontramos, ele falou na igreja, ele disse, olha, o Dr. Michael Gorrin vai estar passando aqui por São Paulo, porque ele estará indo falar lá para os irmãos luteranos, IPI, os irmãos da Presbiteriana Independente. Aí eu disse, pronto, então, será que Então, o Leandro deu a ideia de realizarmos o congresso da Aleph, sexta-feira à noite agora, e ontem, sábado, o dia inteiro. E aí vagou a agenda domingo à noite. E eu disse, Leandro, será que o Dr. Gorrin teria sábado à noite? E eu orei e disse, quem precisaria encaixar, porque é uma pena no domingo à noite o pastor Michael Gorrin ficar no hotel assistindo o jogo do Corinthians. Seria horrível. Se fosse do Palmeiras, tudo bem, né? Edifica, consola, tudo, né? Mas do Coringuinha, que está quase abaixando. Então, aí na hora me veio Humberto, eu falei, quem que ama, que igreja que poderia levar o Dr. Michael e ama missões? E aí aconteceu, Humberto, nós não temos culto à noite. Eu disse, é que ele encerra a conferência de manhã. E aí eu até testemunhei lá na igreja, o pessoal já sabe quem você é lá. Eu disse, olha, eu liguei para o Humberto, eles abriram um espaço para poder ouvir o Dr. Gorrin. E aí isso tudo, desse jeito aconteceu. Aquele jeito que só Deus faz, né? Que a gente, se planejasse, não daria certo. Mas aí Deus vai conduzindo, vai fazendo. Cheguei até aqui e eis-me aqui estou. Boa apresentação, passou. Então eu queria apresentar o Dr. Michael Gorrin, please. Eu contei a história e acabei não apresentando, é isso? Agora você traduz ele também, tá? Não, aí você me mata. Não, meu inglês... Dr. Michael, ele
está morando, ele é norte-americano, de Dakota do Sul, e ele passa um semestre lá nos Estados Unidos e um semestre lá no Canadá. E ele estudou, fez o PhD dele, Philosophy Doctor, lá em Westminster. E ele tem estudado muito e tem um autor que eu conversei com Marcos Amado, vocês conhecem, pastor dessa igreja, chamado Leslie Newbegin. E uns 2 meses atrás eu conversei com o Amado, e disse, Amado, o Michael Ring, etc., o Leslie Newbegin, e a tese do Dr. Michael foi nessa direção, que ele trabalha com a igreja missional. Tem inclusive 2 livros, talvez o Humberto fale depois dos 2 livros, falando sobre a igreja missional. Essa igreja, resumidamente, todos são missionários. Assim que você atravessa a rua da igreja, você é um missionário. E trabalhando a questão da Mission Dei, onde a igreja não envia, a igreja é enviada. Então, basicamente, ele vai trabalhar isso. Um livro sensacional que é o Drama das Escrituras, onde ele retorna àquela ideia da meta-história, uma história maior, a história da redenção, a história que encaixa, norteia, orienta toda a história da existência humana. E ele vai trabalhando de Gênesis a Apocalipse, costurando a Bíblia como que uma linha de sangue, saindo lá de Gênesis e chegando até Apocalipse. Se você ainda não leu, vale a pena parar um instante, e aí muito do que ele vai falar hoje à noite, você vai encontrar isso nos livros dele. Amém? Humberto, deu certo ou não? Passei? Tá bom, tá bom. Tá bom, obrigado, viu? Eu quero agradecer publicamente o Humberto, que foi um amigo mesmo, assim, maneira como ele fez, eu me senti muito honrado, muito grato a Deus, de você ligar hoje para pessoas e elas darem um voto de confiança. Traz para cá, não, Bitu, vamos junto então. Então, eu queria publicamente, Humberto, agradecer você, e essa igreja se sinta muito honrada de ter um líder, um pastor como o Humberto. E eu me sinto muito honrado e agradeço a Deus por poder compartilhar da tua amizade. Muito obrigado, viu? Amém. Eu queria agradecer os meus colegas, né, o pastor Samuel, o pastor Clauber, e toda a liderança da igreja que apoiaram esse movimento de nós fazermos esse culto. Você não tem ideia da logística, os meninos que estão ali atrás, tudo que depende de um culto como esse. Muito obrigado a todos. It's good to be with you. É muito bom estar aqui. Whenever I'm being introduced Sempre que eu sou apresentado in another language, em uma outra língua, I'm very vulnerable eu fico muito vulnerável, because I don't know what they're saying, porque eu não sei o que estão dizendo. especially when the introduction goes on for about 5 or 10 minutes. Especialmente quando uma introdução como essa, uma apresentação como essa, leva 10 a 20 minutos aqui na frente. And he's telling stories. E ficam contando histórias. I hope they're true. Eu espero que sejam verdadeiras, né? If he said anything good, Olha, se ele disse alguma coisa it's boa, probably not true. provavelmente não é verdade. But if he Tá? said anything bad, Mas se disse alguma coisa ruim, that's probably right. talvez esteja correto, rapaz. Thank you for coming out on Sunday night. Obrigado por estarem aqui num domingo à noite. I know this is not your regular Eu practice, sei que não é uma prática regular aqui da igreja, so it's good to see you. então é bom vê-los aqui. Thanks for coming. Obrigado por terem vindo. Can we pray together? Vamos orar? Father, we're about to listen to your word. Pai, nós estamos aqui prestes a ouvirmos a tua voz. May we bow our hearts and minds before its authority. Queremos inclinar nossos corações, nossas mentes diante de ti, Senhor, And listen to you speak. e ouvi-los, Senhor, falando. And we pray that the word of God Nós oramos que a palavra de Deus would not be simply ideas that stimulate our mind, não sejam apenas ideias que estimulem nossas mentes, the living word of God, mas a palavra viva de Deus, that you, Que Lord tu- Christ, Jesus Cristo,
would come to us venha até nós clothed in these words of Scripture e possa trazer tua palavra, tua escritura and transform our e lives. transformar nossas vidas. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. You can read Philippians 2:12-18. Filipenses 2, de 12 a 18. Leiamos. Filipenses 2, 12 a 18. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Façam tudo sem queixas, sem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Contudo, me alegrarei, mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se, e eu me alegrarei com vocês. I want you to imagine with me Eu gostaria que você imaginasse comigo a group of travelers grupo de pessoas viajantes who live in a very hot country. que vive num país bem quente. Many years ago, Muitos anos atrás, who are about to go on a journey, eu estava para sair numa jornada and they're not going to be taking a car e não seria com um carro. or public transportation. Um transporte público era o que nós iríamos usar. They get up early Então nós tínhamos que acordar to cedo beat the heat, e aí temos que lutar com esse calor and they set out walking at about 3 o'clock in the morning. e começar a caminhar desde as 3 da manhã. And they're headed east, E fomos em direção ao leste and they're walking together. e juntos caminhávamos. And as they continue, E conforme a gente continuava, the sun begins to peak up just over the o horizon. sol lá começou a se levantar no horizonte. And a traveler E aí, como um viajante, walking the other way, caminhando no contrário ao sol, he meets them. a gente se encontrava. And he looks Alguns at- viajantes se encontraram no caminho. And he looks at them E aí a gente olhou para esses viajantes que vinham do lado contrário and says, "What's that light shining on your face?" e aí perguntaram: o que é essa luz que está brilhando na sua It's face? dark. Está escuro. The answer of the travelers, E os viajantes, turn around, eles disseram para os viajantes: look the other virem-se, way, caminhem para o outro lado, and you'll see that the sun is just beginning to rise. e vocês vão ver que o sol está começando a se levantar. And it is the rays of that sun E quando esse sol estiver se levantando, e ele vai estar se that levantando, are reflecting off our vai face. refletir na face de cada um de vocês. I see this as kind of a parable of the Christian faith. Eu vejo que isso seria uma forma de parábola que acontece na nossa vida. We're living in the midst of a dark world, Nós vivemos no meio de um mundo escuro, de trevas. a world engulfed by sin and idolatry, Um mundo que está engolfado pelo pecado, death, pain, and oppression. morte, dores e opressão. But the light of the resurrection life of Jesus, Mas a luz da ressurreição, da vida ressurreta em Jesus Cristo, the light of the new a creation, luz da nova criação, has begun to dawn começa a se levantar in the resurrection of Jesus Christ na ressurreição de Jesus Cristo and with the gift of His Spirit. e com o dom do seu Espírito. And now we are a people E agora nós somos seu povo. who are beginning to reflect something of that life. Começamos a refletir algo da sua vida.
The resurrection life, a vida ressurreta, the life of the new creation a vida da nova criação, by the work of the Spirit. pela obra do Espírito. And we're called to reflect that light E somos chamados para refletirmos essa luz to our friends and our neighbors. para os nossos amigos, nossos vizinhos. We're coming the other way, as it Nós were, estamos indo na direção, na outra direção. in the darkness of the world. E a escuridão desse mundo, And as they see Christians, conforme eles veem os cristãos, we're being transformed esses que foram to be transformados, fully human que são esses humanos plenos, into the image of God, feitos à imagem de Deus, into the image of Christ. a imagem de Cristo. They reflect something of that life, Eles vão refletir algo dessa vida, of the resurrection life of Christ. essa vida ressurreta de Cristo. So that unbelievers are asked, Então aqueles não cristãos, eles vão nos perguntar: what is the source of that light? qual é a fonte dessa luz? What is the source of that light? Qual é a fonte dessa luz? And our answer, E a nossa resposta: turn around, virem-se, look at Jesus. olhe para Jesus. He's died Ele morreu, and he's risen. mas ressuscitou. And his life E a sua vida is now available to us. agora está disponível a cada um de nós. I want to reflect this evening Eu queria refletir com você nessa noite on being light in darkness, em sermos luzes no meio das trevas, especially using Philippians 2, especialmente utilizando Filipenses 2, 14 to 16. de 14 a 16. Paul says, Paulo está dizendo: do everything without grumbling or arguing, façam tudo sem queixas nem discussões, so that you may be blameless and pure, de modo que ninguém possa acusá-los, children of God, filhos de Deus. without fault in a warped and crooked generation. Se nós não lutarmos numa geração tão perdida, Then you will shine like lights in the world, se nós não brilharmos a nossa luz no mundo como esse, among them, entre eles, as you hold the word of life. conforme nós estamos aqui agarrados à palavra de Deus, palavra da vida. These words Essas palavras are part of a much longer section é parte de uma sessão mais longa aqui. that begins in Philippians 1, verse 27. Ela começa em Filipenses 1, verso 27. And it begins like this: E começa assim: conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. And it begins a section E começa essa sessão in which aqui he begins to unpack e começa a desvendar diante de nós what it means o que significa to conduct our lives in a conduzir manner nossas vidas de maneira that is worthy of the gospel que of seja Christ. digna do Evangelho de Cristo. And he articulates at the center Ele articula aqui no centro dessa passagem gospel. esse Evangelho, the good news as boas novas, that in the death and the resurrection of Jesus Christ, que na morte, na ressurreição de Jesus Cristo, God has won the victory over sin and idolatry, Deus ganhou a vitória sobre o pecado e a idolatria, over oppression and sobre a injustice, opressão, a injustiça, over sickness and sobre a death, doença e sobre a morte. and is restoring us to be fully human, E está nos restaurando a nossa humanidade plena, to again be the image of God. para estarmos próximos e estarmos diante da imagem do Senhor, do nosso Deus. At the cross, Lá na cruz. he dealt with the power of Lá na sin cruz. Ele lida conosco com o poder do nosso pecado. that holds us in its grip, E Ele nos toma em suas mãos, liberating us liberando-nos to again be what God intended us to be. para novamente sermos aquilo que Deus queria que fôssemos. And in the resurrection, E na ressurreição, the new creation has dawned. essa nova criação, ela ressurge. A new creation that will one day Essa fill the nova earth. criação que está aqui And na in the terra, Spirit. com And o then Espírito he Santo. begins to give us E Ele começa agora a nos dar a taste um gostinho of that resurrection life. dessa ressurreição, dessa vida ressurreta. And now he says, E aí Ele diz pra gente: you're to conduct your life conduza vossas vidas in a manner that is worthy of that de good news. forma que seja digna as boas novas de Jesus Cristo, The gospel. o Evangelho.
a life worthy of the gospel. uma vida plena, digna de Cristo. If you've been a Christian very long, Você tem sido um cristão já há algum tempo. you'll know Você sabe that disso. Paul Você sabe que Paulo constantly unpacking the gospel constantemente desvendava o evangelho and then calling for a life e ele chamava a gente para a vida, that is worthy of the gospel. a vida digna do evangelho. But in our text, Mas no nosso texto aqui, Paul says 3 further things. Paulo vai dizer mais 3 coisas para a gente. The first 2 As primeiras 2 are neglected são negligenciadas and sometimes even forgotten. e algumas vezes até esquecidas. And so I want to unpack those 3 Eu things. gostaria de desvendá-las aqui para a gente. The first thing, A primeira, to conduct ourselves in a manner worthy of the gospel para conduzir-nos de uma forma que seja aprazível ao evangelho, is to refuse to conform to the idolatry of our culture. devemos nos recusar de nos comprometer com a idolatria da nossa cultura. Paul says here, Paulo está dizendo aqui, we are to be pure children of God temos que ser filhos puros de Deus. in a warped and crooked generation. Numa guerra contra uma sociedade, uma geração corrompida. If your Bible's like my English Bible, Se a sua Bíblia é como a minha em inglês, there are quotes around crooked and perverse generation. há aqui parênteses entre essa sociedade, essa cultura que é injusta, Because those words come from Deuteronomy 32, porque essas palavras estão vindo de Deuteronômio verse 5. Deuteronomy 32, verse 5. 32, verso 5. And it's describing Israel E está descrevendo Israel aqui as a people como um povo who are taking on the idolatry of the nations around them. que tomava as idolatrias dos países que estavam ao redor They're becoming just like them. e estavam se tornando quase que idênticos a eles. Their vocation A sua vocação was to live distinctive lives, era para viverem uma vida diferente, to show the nations mostrar às nações ao what redor, it meant to serve the living God. servir a um Deus vivo. But now they are turning Agora eles estão se voltando As a contra eles, people. como povo, to serve the idols. servindo a ídolos. Moses calls them the dead idols Moisés está dizendo aqui que são ídolos mortos, of the nations. mortos das nações. In Canada, No Canadá, where I live, onde eu vivo, we have a lot of trouble in nós the temos church bastante problema nas igrejas. understanding that Right. our culture is really idolatrous. Para entendermos que a nossa cultura é uma cultura idólatra. I find the same thing in Phoenix, Eu encontro a mesma coisa lá em Fênix. that Americans Os americanos, find it hard to believe eles têm dificuldades de crerem that their culture que a sua cultura is idolatrous. é uma cultura idólatra. There's a myth Há um That our- mito that our culture is neutral, que a cultura é neutra, it's safe, que a cultura é segura. maybe even Christian. Talvez até os cristãos pensam assim. And there's no sense that the idolatry of American and Canadian culture Que não há sentido que a idolatria da América e da cultura is canadense powerfully at work, tem esse poder even in the church. de transformação aí, até mesmo na igreja. Paul says, Paulo está dizendo, be pure children of God. sejam puros filhos de Deus. The word pure A palavra pura is aqui used outside of the Bible é utilizada do lado de fora da Bíblia for undiluted wine. para dar visão a um vinho que está diluído. Or pure metal that has no impurities. Um metal que não tem impureza. Paul is saying, Paulo está dizendo, don't let your lives não deixem vossas vidas take on the impurities tomar as impurezas of the idolatrous culture around de uma you. cultura idólatra que está ao seu redor. Or as he says in Romans 12:2, O que ele está dizendo lá em Romanos capítulo 12, verso 2 também. don't conform to the Não world. vos conformeis com esse mundo. Don't conform Não vos conformeis to the idolatry of às your world. idolatrias desse mundo. In Scripture,
As The Escrituras. primary danger to the people of God in the Old Testament, O perigo principal do Velho Testamento, and Old I, Testamento, and I think also in the New Testament, e também no Novo Testamento, is the idolatry of the é a culture idolatria da cultura. around them. A cultura que está ao nosso redor. As Israel is about to go into the land, Quando Israel estava para entrar numa terra, in Deuteronomy 4, Deuteronômio capítulo 4, he tells them that they're called now to make known the wisdom and righteousness of God to the nations. eles eram chamados naquela época para mostrar a glória, o nome do Senhor Deus para toda aquela nação. And he warns them for a whole chapter, E o Senhor está aqui advertindo o povo dele, todo o capítulo. the danger O perigo, is you'll fall into the cultural idolatry of the nations. quando a gente entra e começa a cair na idolatria desses lugares, dessas culturas. And you'll become just like them. E passamos a ser iguaizinhos a eles. I can't speak for Brazil, Eu não posso falar aqui do Brasil, but in North America, mas na América do Norte, the reason that this is often missed, a razão da gente sempre tá aqui falando, even though it's a huge part of the biblical story, até mesmo das partes maiores da história bíblica, is the individualism of our culture. a gente vê o individualismo da nossa cultura. We've reduced sin to the individual, Nós reduzimos o pecado ao indivíduo. and we don't think our culture A gente não pensa que a nossa is cultura idolatrous. é uma cultura idólatra. It seems harmless to us, Parece que ela não causa nenhum dano para a gente. even neutral. É neutra. And so I find myself Então eu me encontro saying, look, dizendo, our North American culture, eu tenho essa cultura norte-americana just as idolatrous e vejo a idolatria. as the Muslim cultures of the Assim Near East, como Middle East, assim como as culturas do Oriente Médio. and the Hindu culture A cultura hindu, of India. lá da Índia. That humanism O humanismo, por is a very exemplo, powerful é algo poderoso. religious force. É uma força religiosa até. Paul says to the Philippian Paulo church, está dizendo aqui para a igreja de Filipo, don't take on the idolatry of the Roman Empire. não tomem a idolatria do Império Romano. And he says to us, Ele está dizendo para nós hoje, don't take on the idolatry of your culture. não tome a idolatria do seu país. The culture in which I live A cultura em que eu vivo is one that is devoted to science, é uma que está devota à ciência, technology, tecnologia, that will help us have a growing economy e tem nos ajudado a ter uma economia crescente, so that we can have more consumer goods para que a gente possa ter mais bens de consumo and more consumer experiences. e mais experiência consumista. And the government is to give us freedom E o governo nos dá essa liberdade so that we can pursue those things. para que a gente possa perseguir e ter essas coisas. Increasingly a life E isso vai aumentando na tua vida e ajudando você a viver. centered in the self, E centrando-se em ti mesmo. centered in my freedom, Centrando-nos na nossa própria libertação. centered in my pleasure, No meu próprio prazer. centered in my self-chosen good. Nas minhas escolhas pessoais. Paul says to them Paulo está dizendo para eles. and to us, E está dizendo para nós também. be pure children of God. Sejam puros filhos de Deus. Don't take on the Não lifestyle, tomem o estilo de vida deles, the patterns of os life padrões de suas vidas, of this crooked and warped desse mundo e dessa geração corrompida. So that's the first thing. Essa é a primeira coisa. If we are to conduct ourselves in a manner worthy of the gospel, Conduzam-se de uma forma condizente ao Evangelho. we're not to be conformed to the E não nos idolatry of our culture. conformamos à idolatria do nosso país. But the second thing A segunda coisa, is if we are to conduct our lives in a manner that is worthy of the gospel, se temos que nos conduzir de uma forma digna do Evangelho, we are to do it temos que fazê-lo for the sake of the world. pela causa desse mundo. Not just to please God. Não para agradar apenas a Deus. That's of primary importance. Essa é muito importante aqui. And not just so we can experience that joy and fulfillment of knowing Christ, Não é simplesmente para a gente desfrutar esse gozo, essa alegria em Jesus Cristo That's apenas. important. That's important. Isso é muito importante,
but it's also mas também for the sake of the world. por causa desse mundo. Paul says if we live as pure children of God, Paulo está dizendo, se nós vivermos de uma forma pura para o Evangelho, amidst an idolatrous culture, no meio de uma cultura idólatra, in English he says, then aí em inglês diz então, we will shine among them vamos like brilhar lights. entre eles como luzes. It's only as we're demonstrating in our lives Apenas quando a gente consegue demonstrar com a nossa vida that God makes a difference que Deus faz essa in diferença, changing people's que lives. muda a vida das pessoas. This has been the vocation of God's people from the Essa tem beginning, sido a vocação do povo de Deus desde o começo, from the time he chose Abraham do momento em que ele escolhe Abraão, to enable the people of God para que ele pudesse capacitar o povo de to Deus live in the midst of the para darkness viverem no meio das trevas. of people who serve Um other povo gods, que servia a outros deuses, and to be a light agora são luzes, by serving por servirem and reflecting e refletirem the true God. o verdadeiro Deus. In Genesis 1, Em Gênesis 1, God made human beings Deus faz o ser humano, As cria o ser humano as reflectors, como refletores, as image. como imagem, We're to reflect uma imagem que reflete and mirror the living God. e que é um espelho do Deus vivo. But when we turned away from God, Mas quando a gente se separa de Deus, we did not stop becoming reflectors. a gente não para de ser os refletores. Rather, we began to reflect idols that we served instead. E aí então a gente pode estar refletindo os ídolos que nós estamos perseguindo. And instead of building a Ao culture invés de edificarmos uma cultura, that mirrored uma God, cultura que espelha a esse Deus, we built cultures nós estamos edificando culturas that mirror the idols that we que estão serve. espelhando ou refletindo os deuses que nós deixamos entrar. And idolatry A idolatria always destroys us. sempre nos destrói. It brings injustice Sempre vai trazer and injustiça, immorality, imoralidade and it brings death. e vai trazer a morte. Promises life, A vida da promessa que foi nos dada, but delivers death. é que a gente pode se libertar da morte. From the beginning, Desde o começo, God calls his people. Deus chama o seu povo Live amidst these nations que vivem entre essas nações, dentro dessas nações, that are reflecting the gods of their culture que eles possam refletir o Deus and show what it means e mostrar o que significa to live in such a way that serves the viver living de tal God. maneira que eles estão refletindo o verdadeiro Deus, o Deus da vida. How are we to be light? Como podemos ser luzes? I like to speak of a threefold way. Eu gostaria de falar aqui sobre 3 maneiras. We are a light in the darkness, Nós somos luzes no meio das trevas, first of all, through our words. através das nossas palavras. Primeiro. Secondly, through our deeds. Segundo, pelos nossos atos. And thirdly, E terceiro, through our words. pelas nossas palavras. I want to touch on all of those. E a gente toca o mundo com esses 3. First, our lives. Nossas vidas. Paul says to the Primeiro. Philippian church, Paulo está dizendo à igreja de Filipe, live counter to the idolatry of the Roman Empire. vivam de maneira contrária aos valores do império. Reflect the light Reflitam a luz, of the resurrection life of Christ. a luz do Cristo ressurreto. Now, what might this look like in our world? Agora, como isso vai se parecer num mundo como o nosso? What would it look like to be a light in the darkness of Como the seria 21st ser century? luz ou luzes no mundo do século 21? What might it look like Como pareceria? for us to reflect the resurrection life of Que Christ refletíssemos a vida de Cristo no século 21. off our faces Nossas faces. so that people ask, where's that coming from? As pessoas vão perguntar de onde vem essa face. I'm going to give you 7 things. E eu vou dar 7 coisas aqui para você. You can be happy it's only 7. Você vai ficar feliz só com porque são 7 apenas. I have about 50 of these Eu things. tenho 50, tá? Só vou dizer 7 aqui. And every book of the Bible that I preach, Cada livro da Bíblia que eu prego,
I add to that list. Eu vou adicionando naquela lista ali um bocado de coisinhas. 6 things. 6 coisinhas, tá? First. 6. Primeira, We live in a secular world, nós vivemos num mundo secular, a naturalistic world um mundo naturalista, that doesn't believe that God exists, que não acredita que Deus existe. or if he does, E se ele existe, he's outside ele of this está world. fora desse mundo. He's in heaven. Ele está num céu. This world is governed by cause and Esse- effect relationships. Esse mundo é causado, é resultado da causa. And God is E outside. relacionamentos. Deus está fora disso. He might break in Para ele entrar, to do things, fazer coisas, but for the most part, mas a maior parte do tempo he's outside. ele está fora. Ele God- pode até entrar, mas está fora. God calls us Deus nos chama to be a community para sermos uma comunidade who knows que conhece and lives e vive in the presence of na God presença de Deus, day by day, dia após dia, moment by moment, momento após momento, and understands e entendendo that in God que em Deus we live and nós move and vivemos, have our nos being, movemos e temos o nosso ser, as Paul says in the book of assim Acts. como Paulo está dizendo no livro de We're Atos. to live Nós before the pod- face of God Nós podemos viver diante da face de Deus, so that our neighbors see e para que nossos vizinhos consigam ver, He's a living para reality in que the nosso world, próximo possa ver a realidade de Deus em not a nós. deistic God Não um deísta, um Deus deísta, far away. longe de nós. Secondly, Segundo, I'm often thinking here of Canada and the US because that's where I do my ministry. eu geralmente estou por aqui no Canadá, nos Estados Unidos, onde eu faço a maior parte do meu ministério. But you tell me how much this applies to Brazil too. Agora você é quem vai poder me dizer quanto que isso aqui que eu vou dizer aplica-se ao Brasil. I live in Vancouver, Eu vivo em Vancouver, one of the wealthiest cities uma in das Canada. cidades mais ricas do Canadá. I also live in Phoenix, Também estou lá em Phoenix, a very wealthy city as well. uma outra cidade bem rica. The lives of people As vidas das are pessoas governed by greed and são acquisitiveness. governadas pelo cobiça, Consumerism, how's that? consumistas. Trying to have better houses, E eles tentam ter casas melhores, o Better tempo todo. cars. Carros melhores, nicer clothing, roupas de more marca, vacations, modificações o Better tempo travel. todo, viagens, newer technology, nova tecnologia, seeking buscando in consumer goods os bens de consumo o tempo and todo, consumer experiences experiências to consumistas find the fullness of life. para encontrar a plenitude da vida. Do you remember that great prophet Mick Jagger? Entenderam, né? O profeta Mick Jagger, lembra do que ele dizia? In the Rolling Stones, Os Rolling Stones, who says, I can't get no satisfaction. eu não posso ter satisfação. I've tried, Tento, tried, tento and I've tried. e tenho tentado. And in the verses of the song, E nos versos daquela música, This das rock músicas, star aquele touring star the do world rock he's looking for satisfaction está buscando por satisfação in sex no sexo as well as the consumer goods. e nos bens de consumo. And he says, I just can't get no E ele satisfaction. diz, eu não posso ter a satisfação. Have you ever noticed by the end of the song, Já notou que no final da música, he's actually screaming, ele está gritando, I can't get no satisfaction. conseguir me satisfazer. Desculpe aí a tradução. Good. Mick Jagger. Mick Jagger. In this kind of world, É nesse tipo de mundo we're to live lives que a gente vive nossas vidas. of generosity Essa vida de generosidade que a gente tem. and contentment. E contentamento. Generosity Generosidade and contentment. e contentamento. Paulo tells Paulo está in dizendo 1 Timothy em 6, 1 Timóteo capítulo 6, tell those who are rich in this world ele está dizendo para nós que Generous. estamos aqui vivendo nesse mundo, to be generous and content. que vivamos de forma generosa e com contentamento. I love this. Eu amo isso. Paul says, Paulo está dizendo, then E they will então- find life vocês encontrarão a vida. that is truly A life. vida que é verdadeira.
We're to live our lives Nós vivemos nossas In such a vidas way. de uma tal maneira that says life is not found in a consumer world. que a gente está demonstrando que a vida não se encontra nos bens de consumo, But in generosity, mas na generosidade, thankfulness, no agradecimento, nas ações de graça. and contentment with what we have. E o contentamento é isso. Thirdly, Terceiro, we live in a world vivemos num mundo of selfishness, de egoísmo, of self-absorption, de absorvição, of narcissism, do narcisismo, of entitlement. de Entitlement, dos títulos que a gente pode possuir. we live in a world Nós vivemos num mundo that's symbolized que é simbolizado by the selfie. pelo selfie. Selfies are good, Selfie é bom, but it kind of symbolizes mas simboliza that our lives are focused in ourselves. que a nossa vida é focada em nós mesmos. On the way to the Phoenix airport, E quando eu estava indo para o aeroporto de I Phoenix, was traveling in an Uber, eu estava viajando com Uber. and the guy had on a radio station. E o rapaz tinha lá na it was- estação de rádio, It was a young man, havia um jovem, 30s, uns 30 por aí, Giving 30 anos, advice. e dando conselhos to other young men para todos os jovens on their dating lives. sobre as suas esposas. Two things hit me. Duas coisas que me chamou a atenção. First, Primeiro, it's a long way from my life. bem longe da minha vida. Umberto and I are exactly the same age. Eu e o Michael temos exatamente a mesma idade. Our dating days are over. Os nossos dias já passaram. But secondly, Segundo, I was surprised eu fiquei surpreso. at how the whole thing was selfish. Tudo que era egoísmo What naquilo. can you guys get out of those girls? Como esses jovens podem se afastar dessas meninas? They're trying to get what they want out of you. Eles querem tirar aquilo que eles podem. So make sure you get what you want out of them. Então, esteja seguro que você consegue tudo que você quer The delas. opposite. The opposite of how God made us to be in O humanity. oposto daquilo que Deus tem feito. And we're to be a community, Nós deveríamos ser uma comunidade. self-giving, Uma comunidade que se doa sacrificial de forma sacrificial. lives, Nossas vidas. where the symbol is not the selfie, O símbolo não é o selfie, but washing the feet mas é o lavar dos of our pés neighbors. dos nossos irmãos. Martin Luther has a beautiful picture here of sin. Martinho Lutero, ele tinha uma figura muito bacana do pecado. Luther says we were made to be curved outward. E Lutero, ele dizia que nós fomos feitos para fazermos essa curva aqui para fora. Outward to the glory of God, Essa sair para a glória de Deus. and outward to serve other people. É essa coisa de sair para servir as outras pessoas. That's when we experience blessing. É aí quando eu e você experimentamos a bênção. But Luther says Mas Lutero está dizendo, what sin does o que o pecado faz curves us inward. é que o pecado nos faz essa curva para dentro. And now we use all that we have E aí a gente tem que usar tudo que nós temos to take care of ourselves. para tomar conta de nós mesmos. We become selfish. E aí somos egoístas. A church A igreja, living irmãos, self-giving, sacificial ela lives, vive de forma sacrificial suas vidas, generous, de forma generosa, giving themselves for others. dando-se pelos outros. It's going to be a powerful light Isso é uma luz poderosa que nós temos aqui. in a twisted and warped generation E ela tem sido distorcida numa geração corrompida. of narcissism and self-absorption. Uma cultura narcisista que nós temos. Fourth, 4. we're to be a community of wisdom. Seremos uma comunidade de sabedores, ou de sabedoria, de sábios, perdão. In a world addicted to technology. Numa cultura que é viciada na tecnologia.
One of the things that makes me so sad Uma das coisas que me fazem muito triste is when I see people é quando eu vejo pessoas and their cell phones have become their lives, que os seus telefones estão se tornando as suas vidas. and they don't know it. E eles não entendem isso. So much of their lives are being hollowed out Muito da vida deles está ali. and becoming so superficial. E tão superficial essa vida é. When I got in the plane in Phoenix Eu yesterday, lá no avião em Phoenix, a young man got and was sitting right over there. um rapaz que estava sentado assim, ao lado, Got out his cell phone, ele pegou o seu telefone quickly bought the internet on the plane, e aí já começou com a internet no avião. and I slept for 3 hours. Eu dormi por 3 horas. But the other 7 hours, Mas as outras 7 he horas, was flipping through esse rapaz video after video after vendo video for vídeo 7 hours. após vídeo por horas. What kind of life is that? Que tipo de vida é essa? What kind of enriched life is that? Que enriquecimento de vida é essa? Technology is a gift, A tecnologia é um dom, but it's destroying a lot of people's mas lives. tem destruído a vida de muita gente. And we need to be a community Precisamos ser uma comunidade of wisdom de sábios, that knows how to use technology que well. saibamos como utilizar a nossa tecnologia. I'm going way too long, so I'm going to make the next two fast. Eu vou fazer as próximas bem mais rápidas do We need que... to be a community Estou sendo muito devagar, ele falou. whose commitment to Jesus Christ Precisamos ser uma comunidade cujo compromisso com Jesus Cristo includes the whole public world. inclua todo o mundo público. And the Christian gospel E o evangelho cristão is not confined to some private realm. não pode se conformar com esses eventos que são privados. The good news of Jesus As Christ boas novas de Jesus is Cristo CNN headline news. CNN headline news? yes. The gospel is. Ok. Que o evangelho tem que ser a CNN da gente propagar a palavra de Deus. Jesus Christ is not a private little savior. Jesus Cristo, ele Private little savior. não é esse salvador privado de uma ou outra pessoa. Creator of heaven and earth. Ele criou os céus e a terra, Lord of all of history. mais do que a nossa história, Lord of all the mais nations. do que todas as nações, Lord over every inch of culture. mais do que qualquer sociedade antiga. The one who will renew the whole creation. Aquele que criou toda essa criatura que temos nesse And the mundo. judge of the world. Esse quem é o juiz desse mundo. É Ele. Christ is Lord of politics, economics, education. Cristo é o Senhor da política, da economia, da sociedade como um todo. And sixth, Sexto, we need to be a community precisamos ser uma comunidade whose loyalty to Jesus Christ cuja lealdade a Jesus Cristo and loyalty to the gospel e lealdade ao Evangelho is so powerful. seja poderosa. It refuses loyalty Recusamos a lealdade to political ideologies às ideologias políticas of the left da esquerda and the right. e da direita. Though political ideologies are destroying many of the churches As ideologias políticas estão destruindo várias igrejas. of the leaders that I'm training. Igrejas de líderes que a gente vem treinando. And they're saying, E elas estão dizendo, my congregations minhas are congregações more committed to the right or the left estão comprometidas com a direita ou com a esquerda, than they are to Jesus Christ. e não com Jesus Cristo. Then Então, the irmãos, divisiveness of our world a forma desse mundo, and the darkness of that divisiveness a divisibilidade dessa, não sei nem se existe essa palavra, is reflected in the church. mas essa divisão que está sendo causada no mundo está sendo refletida na igreja. And the church offers no distinctiveness. E a igreja não está oferecendo uma alternativa, uma diferença para esse mundo. We reflect the light of the resurrection A gente reflete a luz da ressurreição, first in our lives. primeiro em nossas vidas. But second, Segundo, we reflect the light of the gospel a gente reflete a luz do evangelho through our deeds. através das nossas ações.
One story. Uma historinha aqui. I was part of a small church Eu era parte de uma igreja in pequena, a poor city in Canada. numa cidade pobre lá do Canadá. And we saw this church Eu vi essa igreja made up of older white Dutch people ela era formada daquele povo idoso, branco, alemão, holandês, Dutch, holandês. They had not adapted to the city. Eles gostam da cidade. We came into this church that was dying. E a gente foi até aquela igreja que estava morrendo. About a year into it, E depois de um ano, one of our pastors did a demographic study of the city. um dos pastores fez um estudo demográfico da cidade. And he stood before the church on Sunday morning E aí ele se levantou diante da igreja num domingo pela manhã and he said, "Did you know e disse: vocês sabem, that just a few steps outside of our church front door this way, alguns passos fora da nossa igreja nessa direção, there's a whole neighborhood of refugees há um grupo de refugiados que estão ali vivendo. who are trying to find their way living here in Canada." Eles estão tentando encontrar uma forma de viver e sobreviver aqui no Canadá. And there are so many needs. E há muitas necessidades entre eles. And over here, E aqui, there's a high-rise building esses edifícios grandiosos that the government has bought que o governo tem comprado and put people e with colocado pessoas some mental disabilities com vários problemas de who saúde. can just function enough to live there, E pessoas que estão lá não podem funcionar com as suas vidas. but their needs are huge. Mas as necessidades são grandiosas. We mobilized our church E mobilizamos nossa to igreja start helping refugees para ajudar esses refugiados navigate the political and the judicial system, navegar sobre essas questões políticas, judiciais, and started meeting the needs of these people. e que começassem a ver as necessidades dessas pessoas. And what happened E o que aconteceu? was that in about, I think, 3 or 4 years, Que em 3, 4 anos, that white Dutch congregation, aquela congregação de holandeses brancos, and if you know the Dutch, se você conhece um holandês, very orderly. eles são bem ordenados. God is a God of order before he's a God Deus of é o love. Deus da ordem. Não passa daqui. Orderly worship. É uma adoração toda The church was now filled. planejada. The church was now filled with refugees, E a igreja ali, people com that were mentally refugiados. handicapped, that did not know how to behave in church. Pessoas que não sequer sabiam, pessoas que sequer sabiam como se comportar dentro de uma igreja. It was wonderful. Mas o mais Having bonito somebody stand up and just start shouting something. eram aqueles que poderiam ficar de pé e dar um grito no meio da congregação e a coisa ia pegar fogo. But it was through the deeds Mas pelos of the atos, church pelas ações da these igreja, people saw light. o povo começou a ver, esse povo Came to começou a ver know luz e vieram a Jesus I Cristo. could continue the story, Eu poderia continuar aqui a as I história. just did at the Aleph Conference. E aí Aleph Conference. nós which, estivemos na we're going conferência ali com a missão Aleph. now. This began to connect with other churches, E isso começou a se conectar com outras igrejas. and it began to spread. E começou a se espalhar. And in about 8 years later, E mais tarde, 8 anos, the city knew a cidade that Christians cared for that city. começou a ver que a igreja estava muito preocupada com a sociedade. I hear the wonderful things you're doing here from E aqui Pastor Humberto. eu ouvi um pouco do que o pastor Humberto e a igreja têm feito aqui nesse lugar. A marvelous way Uma forma maravilhosa to que be a a gente light through our tem deeds. trabalhado através de ações práticas. But thirdly, Paul says, A terceira aqui que Paulo está dizendo para a we gente, can only live as pure children of God nós podemos apenas viver uma vida pura in a dark world. num mundo de trevas. And we can only live this way A gente somente vai poder viver dessa as forma, lights to the world, como luzes para esse mundo, if se we hold the word of life. nos agarrarmos à palavra de Deus. Here's the problem. Aqui está o problema. The word A palavra hold here, agarrar, the Greek word, a palavra grega para isso, can mean two things. pode significar duas coisas.
Now I'm going to test your thesaurus in Portuguese. Agora eu vou testar você no teu português. Isso vai se dar mal. It can mean to, Isso pode significar to hold out the word of life. Agarrar, Hold out the word of life. você tirar para fora a palavra de Deus. Or it can mean to hold on to the word of life. Ou você agarrá-la para dentro, a palavra de It Deus. can mean to hold forth the word of life or hold fast the word of life. Isso pode também ser levar para fora a palavra da vida ou trazer para dentro a palavra de vida. The English translations are As traduções inglesas, split down the middle. elas estão divididas bem no meio. Half hold on, the other half hold out. Metade vai para dentro, metade vai para fora. The Portuguese translations A tradução portuguesa are also split down the middle também está dividida aqui no meio. because it can mean either one. E a gente precisa dos dois. I think Paul chose that word Paulo, ele escolheu essa palavra because he aqui wanted porque ele queria both of those things. que as duas coisas estivessem no meio do povo. You can only be light Você somente pode ser luz if you are holding on se você está agarrado to the word of life. à palavra da vida. The scriptures, As escrituras, love this phrase, amando as suas are the palavras. word that gives life. Essa palavra que nos traz vida. The scriptures are not just theological statements. A palavra de Deus não são apenas afirmações teológicas, Moral standards. padrões morais. The scriptures are the life-giving word of A God. escritura é a palavra que dá vida, é a palavra viva de Deus. Power of O God unto poder salvation. de Deus para a salvação. I love Martin Luther and John Calvin's image. Eu gosto da imagem que Martinho Lutero e Calvino nos traz. That the living Jesus Christ Que o Jesus Cristo vivo comes to us vem até nós, clothed, vestido in the words of Scripture. nas palavras da vida. Uau! Bacana isso, hein? Christ comes to us clothed in the words of Scripture. Que Cristo vem a nós vestido com a palavra da vida. But what we're seeing today, E o que nós temos visto hoje? in every survey being done in the United States, Em cada pesquisa que é feita lá nos Estados Unidos, people are spending more time on as social media, pessoas estão gastando muito mais tempo em mídias sociais less time reading their e Bibles, menos tempo lendo suas Bíblias. and less time even training their children Menos tempo treinando seus filhos with the Scriptures. com as Escrituras. And the other thing that's common in these surveys E outra coisa que apareceu nessa pesquisa que foi feita lá is that the Word of God, é que a palavra de Deus, shockingly, de forma chocante, playing less of a role even in the churches. está tendo menos papel dentro das igrejas. I could say more, Eu poderia dizer muito mais aqui, but to be a light, mas para sermos luzes, pure children of God, puros filhos de Deus, we've got to be continually temos que receiving continuamente estar recebendo that resurrection life of Jesus essa Christ vida ressurreta de Jesus Cristo in and through the Scriptures. e entramos nas Escrituras. But it's also true Mas também é that verdade we are lights que somos luzes as we hold out e levamos para fora the word of life. a palavra da vida. That with our words, Com as palavras, we speak the good news falando das boas novas, to others. aqueles outros, If they've seen our lives, aqueles que estão vendo nossas they've vidas, seen our deeds, estão vendo nossas ações, then our words carry weight. que nossas palavras têm peso. This is the source Essa é a fonte, irmãos, of true a life. fonte da vida verdadeira. Let me finish with a story. Deixa eu terminar aqui com uma história. This is a story about a friend of mine É uma história de um amigo meu, who's a pastor, que é pastor, and he was the pastor of a fairly good-sized church in an American city.
E ele é pastor de uma igreja de um tamanho considerável lá nos Estados Unidos. So he was known. Ele é muito conhecido. And so he was getting his hair cut, E ele estava cortando o seu cabelo. something I don't do very often. Coisa que eu não faço frequentemente. Something Humberto doesn't do Eu very também não often. faço. He was getting his hair cut with a gay hairdresser. Ele estava fazendo lá o corte de cabelo dele com um rapaz que era gay. The gay hairdresser knew he was an evangelical pastor. É, ele não. They knew he Ele, knew. ele sabia que aquele cliente era um pastor. The pastor knew who he was, E o pastor também sabia quem ele era. and they knew they disagreed. E sabiam que havia desacordos ali entre um e o outro. And there was this awkward silence. E havia esse silêncio ensurdecedor. My friend is a very loving fellow. E o meu amigo é uma pessoa muito amorosa. So he broke the silence. E aí ele quebra o silêncio. And he said, "What kind of world would you like to live in?" E aí ele faz a pergunta para o rapaz: que tipo de mundo você gostaria de viver? And the fellow said, E o rapaz disse: "I'd like to live in a world where there's no more war. eu gostaria de viver num mundo que não tivesse mais guerras. Where no longer war ravages the lives of so many people. Já tivemos muitas perdas de vidas. I want to live in a world Eu quero viver num mundo where the weak and the vulnerable are not oppressed. que aqueles que são fracos e vulneráveis não sejam oprimidos. Where women and children are Onde a not trafficked mulher for e as sex. crianças não são traficadas para o I sexo. want to live in a world Eu quero viver num mundo where children have enough to eat." que as crianças tenham o suficiente para comer. And he went on for a while. E foi adiante And he ended. e terminou. I want to live in a world Eu quero viver num where mundo we take care of nature, que a gente possa tomar conta da natureza. tired with the way we are destroying nature. Estou cansado de ver como estamos destruindo a natureza. And my friend said, E aí meu amigo disse: "Did you know that's what the Christian faith is about?" você sabia que a fé cristã tem tudo a ver com isso? And he said, "No, it's not." Que é isso? Ele falou. And he said, "Yes, it is." Não, é He verdade. said, "No, it's not." Para com isso. 4 times. 4 vezes. No. Não, 4 times. 4 vezes. Yes. Sim. Until finally he said, "I know Até I'm a que, pastor." finalmente o meu amigo falou: olha, he said. He said, "I know because I'm a pastor." O pastor disse, né? Eu sei porque eu sou um pastor. And then he said, Aí ele disse: "That's the way God made the world. essa é a forma que Deus fez o mundo. A world where there's no war, Um mundo que não havia guerra. a world where there's no Um oppression, mundo que não havia a opressão. world where there's no hunger. Um mundo que não havia We fome. are created to care for one Foi another criado, nós fomos criados para cuidar um do outro. and also for the non-human creation. E de toda a criação de But it Deus. was our rebellion against God Mas nós nos rebelamos contra Deus. that messed up the world. E aí bagunçamos o mundo inteiro. And what you see. É o que você vê. The Christian faith A fé cristã is about a story told in the Bible é aquela história contada na how Bíblia. God is going to make the world new Como again. Deus está fazendo o mundo novo, novamente. And he set out with this nation called Israel. E ele enviou essa nação chamada Israel. And their story culminated E aí a sua história vai culminar in Jesus, em Jesus Cristo. this Jew who died and Esse rose again. judeu que morreu e ressuscitou. And it was in those events, E that naqueles eventos, he solved the problems of our world. ele começa a resolver os problemas do nosso mundo. And now we as a church E nós, como igreja, are sent to embody that world somos enviados para incorporar essa mensagem in the midst of the world. no meio desse mundo. But this Jesus is coming again. Esse Jesus está voltando novamente. And when he returns, Quando ele voltar, there will be no more war. não vai haver mais There guerra, will be no more não oppression, vai haver mais opressão, no more hunger. não vai haver mais And fome. we're to care for God's good world. E Deus vai cuidar desse mundo. And the guy said, Aí o rapaz disse: "I've never heard that before." eu nunca ouvi isso antes. He says, "I just know a few Christians. Não, eu sei, você deve ter algumas perguntas. They don't care about this world. They don't care about this world. They want to just go to heaven." As pessoas, irmãos, elas não estão mais nem querendo algo com esse mundo, eles querem logo ir para o céu. And
My friend said, O meu irmão, o meu amigo estava dizendo, I understand that. eu sei que você pensa assim, quer when we sair desse die, mundo. We Quando do a go gente- to be with the Lord in heaven. O meu amigo disse, olha, quando a gente morrer, nós vamos estar com o Senhor The way it's nos going to céus. end, E a forma que vai terminar, Revelation 21 and 22, Apocalipse 21 e 22, God is going to come down. Deus virá, descerá. And when heaven comes to earth, E quando os céus chegar à terra, he's going to say, ele vai dizer, now the dwelling of God is with humanity. agora a habitação de Deus vai estar com a humanidade. All things will be E made todas new. as coisas serão feitas novas. The hairdresser went home. E aí, quando ele vai para casa, He said to his partner, esse rapaz, quando vai para casa, ele diz para o colega dele, we're going to church on Sunday. vamos até a igreja domingo. His partner said, what? Aí o parceiro dele disse, o quê? Where? Onde, rapaz? That liberal church with the rainbow? Aquela igreja liberal lá do... No, Não, we're going to that evangelical church. nós vamos naquela igreja evangélica. He says, what? Are Que, you out of your rapaz? mind? Você tá louco? They're not going to welcome us there. Eles não vão querer dar boas-vindas pra gente, cara. The hairdresser said, E aí o I don't know about that, cabeleireiro disse, eu não sei sobre isso, cara. but I cut the pastor's hair today. Mas eu cortei o cabelo do pastor hoje. And listen, E escute só. he had good news. Ele me contou boas novas. He had good news. Ele tinha boas novas. Our lives, Nossas vidas, our deeds, nossos atos, and our words. nossas palavras. We live the good news. Nós vivemos as boas novas. We do the good news. Fazemos com que elas aconteçam. Speak the good news E falamos das boas novas. in the midst of our own neighborhood. No meio do nosso próximo, da nossa vizinhança. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, on that final day, naquele dia final, God's not going to ask you Deus não vai perguntar pra gente whether you were successful or wealthy. se você teve sucesso ou se tornou uma pessoa rica. He's not going to ask the church, Ele não vai perguntar para a igreja, were you big? Were you successful? essa igreja é grande, He's going to teve ask, sucesso em números? Não, Did- ele vai perguntar, did you conduct your lives você conduziu tua in vida a way that's worthy of de the uma gospel? forma que fosse digna do evangelho? Did you refuse to Você se conform to the idolatry of recusou your a se culture? conformar à idolatria da tua cultura? Did you shine the light of Você the brilhou gospel a luz do into the evangelho darkness of your no world meio das trevas do teu mundo, in your lives, words, and deeds? em vida, em fatos práticos. Was the word of life Será que a palavra de Deus alive in your congregation, está viva na sua congregação, forming people formando pessoas to live like this? para viverem assim? That's what he'll ask us. É isso que ele nos pergunta. And may we be found faithful. E aí nos encontraremos fiéis. Lord, bless you here in São Que Paulo. Deus te abençoe aqui em São Paulo. Nós teremos agora um tempinho para, se você tem alguma pergunta para fazer, nós vamos usar no máximo aqui, deixa eu ver. Ixi, vamos usar os 10 Did I go minutinhos. overtime? Did I go overtime? No, we are Okay. 5, 10 minutes is okay. You can sit down. Se você tem uma pergunta, levante a sua mão e faça a sua pergunta para o meu amigo Michael responder aqui para a gente. Opa, tem aqui. Pode tirar. Obrigado. Listen, I'll just stand up. I'm comfortable standing up. I speak Thank you. português, ok? O que Deus perguntaria para a gente quando a gente se encontrar com Ele? A primeira coisa que Ele vai perguntar para a gente, qual seria a pergunta dele, na sua opinião? Que a Bíblia diz. I think that the scriptural testimony is pretty clear Eu penso que o testemunho das Escrituras é bem claro
And this is hard for Protestants to hear. Isso é muito duro para os protestantes ouvirem, But it's over and over and over and over and over and over again in the Bible. mas sempre, 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 sempre a Bíblia é a We're going to be resposta. judged on the basis of our deeds. Nós vamos ser julgados em base às nossas ações. Now, how does that fit with grace and Agora, faith in Jesus? como é que isso se encaixa na graça, né, I believe de Deus? Eu creio that those who have received that gospel in faith, que aqueles que receberam o Evangelho por fé, that God's grace a graça de Deus begins to change their lives. começa a mudar suas vidas. And that we'll be judged on the pattern of our lives E nós vamos ser julgados nesse padrão de vida that show que mostra what we really believed o que realmente nós cremos and whether we really believe the gospel. e o que realmente nós cremos do Evangelho. Amém. I think often of Matthew 7, Eu penso sempre em Mateus capítulo 7, verse 21, verso 21, where many people come before quando Jesus muitas pessoas vinham diante de Jesus. and they say, Lord, Lord, Senhor, Senhor, we did all these things for nós you. fizemos tudo isso aqui por ti. Jesus says, E Jesus diz, I don't know you. eu não te conheço. You didn't obey me. Você não me obedeceu. As a pastor, Como pastor, I've often pictured myself eu sempre fico me olhando, me standing over at the analisando. side, Ali do lado, watching the judgment seat of Christ. olhando o assento de julgamento de Deus. And maybe people from my church coming before Jesus. E pessoas da minha igreja vindo até Jesus Cristo. And they say, Lord, Lord. E aí dizem, Senhor, Senhor. And he says, I don't know you. E já pensou, o Senhor You didn't dizendo, obey me. eu não te conheço, você nunca me obedeceu. This is a horrible image that I've had in my life. É uma imagem ruim que eu tenho na minha vida aqui. I got a picture of them standing there E de ver a figura daquelas pessoas ali de pé and turning and looking at me. e olhando para mim. Why didn't you tell me? Por que você não me disse, cara? Why didn't you tell me? Por que você não me disse? So I think as leaders, Eu acho que nós, como líderes, we have a responsibility temos uma responsabilidade to continually call de the people of God continuamente chamarmos o povo a uma to responsabilidade live what Paul calls de the viver aquilo que obedience Paulo chama de obediência of faith. da fé. Thank you very much. Mais uma lá atrás. Levantou a mão, meu? Levantou a mão, agora tem que perguntar. Aqui na frente. Posso tentar falar em inglês para ele também depois? Então, falar em português e inglês. A pergunta em português. Como é que eu posso tornar a linguagem do pecado acessível para esse mundo secular? So my question is, how do we make explain the sin accessible to the ones that don't think it doesn't exist, that have the worldview filled by their idolatry? Yeah. How we make that for the world more accessible? Como a gente comunica isso para o mundo? That's a wonderful question. Essa é uma pergunta muito bacana. The illustration that I just gave you A ilustração que eu dei agora há of pouco my friend and the gay hairdresser, do meu amigo que era cabeleireiro, I think teaches us meu amigo something e o about that. cabeleireiro, eu acho que nos ensina um pouco sobre isso. Because where he started Porque onde ele começou, was by letting the other person deixando a outra pessoa articulate articular what he was looking for, o que ele estava buscando, the kind of world he wanted to que live tipo in. de mundo ele queria viver. And it was only after that Somente após isso that he just said, que ele foi dizer, that's what the Christian faith is about. puxa, isso é o que a fé cristã tem a ver. I'm sure he didn't understand everything that was said in those 5 minutes, Eu tenho certeza que ele não entendeu tudo o que foi dito naqueles 5 minutos. but he was intrigued enough Mas ele ficou intrigado o to suficiente hear that the Christian faith para ouvir que a fé cristã touches on all the problems of the toca world. todos esses problemas que o mundo tem. And I think E eu acho a good communicator of the gospel que um bom comunicador do evangelho will be a good listener. será um bom ouvinte. What kind of world would you like to live in? Que tipo de mundo as pessoas querem viver? What kind of issues are you Que struggling tipo with in de your life? temas que essas pessoas estão lutando? What do you hope for? O que você está esperando?
And as people articulate Então, those conforme eles vão articulando as get a suas chance to palavras, share. a gente tem a chance de compartilhar things, Christ has answers for you. que Cristo realmente é a resposta para as suas indagações. One of the men that I trained Um dos rapazes que eu treinei is a chaplain, works on the Arizona State University campus. ele trabalha num campus universitário, né, como capelão. And he is one of the most effective communicators of the gospel E I know. dos mais assim importantes e influentes comunicadores do evangelho. He sits with people. Ele senta com pessoas. He's got a non-anxious presence. Ele tem aquela presença que não é ansiosa. He doesn't feel has to share everything all at once. Ele não se sente como aquela pessoa que tem que compartilhar tudo, tem que falar de tudo. And he thought of very creative ways to ask questions. Ele faz de uma forma muito criativa a conversa com as outras One of the things pessoas. he does Uma das coisas que ele faz, is I want you to draw ele fala, eu gostaria que você traçasse for me para mim the world you are living in. a cosmovisão que você está vivendo hoje. And when they draw it, Então, quando a pessoa começa a he fazer starts isso, dialoguing with them, começa a dialogar com ele. and they start sharing a lot. E aí eles compartilham tantas coisas juntos. As they share, E conforme compartilham, he's listening, essa pessoa está ouvindo looking também, for ways to connect buscando formas de se conectar good news to their lives. com as boas novas com a vida deles. So there's a sense in which Então há um sentido I think the two most important things, de assim que duas coisas importantes que saem disso: just your life. a sua vida. If you love and care about people. Se você é uma pessoa que ama e cuida. But secondly, A segunda if coisa, you're genuinely interested se in their lives, genuinamente você está interessado na vida dessa gente. I think that's Eu what I'd acho want to que say. é isso que eu diria para você. Yeah. Gente, nosso tempo acabou. Você gostou? Eu espero que Deus tenha abençoado. Tem 2 livros dele que está ali na livraria. Eu pediria ao meu querido irmão e colega, pastor Clauber. Pastor Clauber e eu estudamos, né, esses livros. E lá no seminário. Não sei quem mandou a gente estudar. Foi você, Bitum? Foi o Bitum que deu pra gente esse livro? Não foi o Bitum, mas o Bitum mandou mais outros para a gente ler. Senão não era professor, né? Então você tem a oportunidade de sair daqui hoje com um pouquinho mais do Michael, do que ele tem escrito, do que ele tem vivido. Não sei se você percebeu, mas há nele uma... É muito forte essa ideia de encontrar o nosso chamado dentro das Escrituras, né? De não ficar buscando assim, é lógico. Não, ele vai buscar nas Escrituras o porquê que nós somos chamados a resplandecer. Então você tem a oportunidade de encontrar aqui na nossa livraria Igreja Missional na Bíblia, Luz para as Nações, e também Introdução à Cosmovisão Cristã. Acabou de falar isso, né? Qual cosmovisão você vive? Quando você for perguntar para o seu amigo, né, para o cabeleireiro, quando você for cortar o seu cabelo, e ele começar a falar algumas coisas, você pergunta para ele, qual cosmovisão você vive? Se prepara para você responder qual é a sua, né? Porque senão você vai ficar gaguejando lá, vai passar vergonha e perder a chance, tá bom? E a gente vai encerrar aqui com uma música, certo, Lucas? Isso. E também a gente está num culto e a gente vai recolher as nossas ofertas agora, nesse momento. Eu quero convidar você a participar desse momento, como igreja, como visitante, do jeito que Deus tocar o seu coração. Se você quiser usar os meios eletrônicos, na frente aí da sua cadeira tem um envelope com o QR Code, mas a gente passa aqui a sacolinha, a gente ainda acredita no dinheiro de papel, né? Então sinta-se, deixe-se ser usado por Deus nesse momento. Eu quero orar agradecendo. Vamos agradecer a Deus? Depois você pode tomar um café, continuar conversando, talvez tentar tirar a sua dúvida, mas meu convite essa noite é claro, né? Saímos daqui com uma mensagem muito clara, que as nossas vidas
reflitam a luz do Senhor Jesus por onde nós andarmos, e temos uma tarefa: olhar para as Escrituras, gastar tempo com elas, deixar com que elas nos transformem para a honra e glória do nosso Deus e para que o reino dele avance. Senhor Deus, entregamos nas tuas mãos esse tempo precioso em que o Senhor falou conosco nessa noite. Alguns aqui, Pai, eu conheço e sei que o Senhor tem convidado para andar cada vez mais perto do Senhor. Outros o Senhor conhece melhor do que eu e sabem que podem ser tão usados, Pai, quanto a gente jamais imaginou. Continua a nos trazer cada vez mais perto do Senhor. Continua a trazer ao nosso coração uma compaixão que só o Senhor Jesus tem e pode nos dar. Que Teu Espírito nos mova em direção às Tuas Escrituras, Pai, para uma vida pura, uma vida simples, uma vida de luz, que reflete o Teu amor, que reflete o sacrifício do Senhor Jesus, que reflete o consolo do Teu Espírito Santo. É assim que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Valeu.